Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente, professor de física aqui do canal Exatamente. E aí, como vocês estão? Então aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, né? Comigo aqui. Bem-vindos ao canal Exatamente aí, quem está chegando agora, nossos antigos alunos. Bom, e na aula de hoje nós vamos continuar falando aí sobre os fenômenos ondulatórios, né, pessoal? Vocês lembram que a gente está nesse tema aí já tem provavelmente aí 3 semanas, talvez, né? É um tema também bem extenso. Não tão extenso aí quanto as leis de Newton, por exemplo, que tomaram bastante tempo da gente, mas são extensos, né? Então a gente vai continuar aí abordando esse tema, tá certo? Então, sem mais delongas. Antes de mais nada, lembrar vocês que a gente tem um canal no Instagram, tá? Para que serve esse canal? Nós, os professores, estamos lá no canal e a gente quer que vocês entrem no canal para interagir com a gente. Então lá a gente tira dúvidas, propõe exercícios além, né? Corrige alguma coisa que vocês têm dúvida ali na hora, né? E que não tem para quem perguntar, perguntem pra gente. Então eu vou deixar o link aqui do canal no Telegram na descrição do vídeo. Então vocês entrem lá e se divirtam lá. E a gente vai estar lá no canal também, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá na nossa aula, nossa aulinha. E hoje nós vamos falar aí sobre o princípio da superposição, tá? Bom, como todo mundo já sabe, a gente começa sempre com uma situaçãozinha aí, problema, né? O que seria essa situação problema aí hoje, né? Então a gente tem uma situação aqui, olha, aqui, ó, quadrinho lá, aqui, ó, exatamente aqui, em que você tem duas pessoas gerando pulsos aí numa corda, né? Então aqui está o nosso pulso, um pulso, e o outro pulso vindo do segundo amigo aqui, o do Chapeuzinho. Tá certo? Então ele faz um pulso se propagar na direção do cara de blusa, e o cara de blusa faz vice-versa, né? Ele lança um pulso na direção do cara do Chapeuzinho, tá vendo? Ó? Então esses pulsos, tá vendo? Ó, eles têm aqui a sua amplitude, né? Que é essa altura aqui da crista, né? E o segundo pulso também tem suas características também. Eles estão, pessoal, olha só, eles estão assim, né? Se a gente for olhar assim, a vista chapada, né? E aí uma boa vista aí de frente, né? A gente tem ali duas ondas, tá certo? A gente tem ali duas ondas que estão em fase, né? Olha só, dá para vocês observarem aqui, ó. Aqui dá para vocês observarem que elas estão com as suas cristas aqui, ó, na mesma direção, na mesma direção vertical, claro, mas no mesmo sentido aqui, ó, no sentido para cima. Então a gente diz que elas estão em fase. Elas estão em fase, tá certo? Elas estão em fase, beleza? Quando acontece exatamente o contrário, ó, isso a gente já viu aqui, né? Quando elas estão aí cada uma num sentido, né? Estão na direção vertical, mas uma está aqui com a sua crista para baixo e a outra crista para cima. Elas estão em oposição de fase. Isso pode acontecer aí com vocês aí. Pode acontecer sempre, né? Na natureza acontece sempre. Aí ondas em oposição de fase se encontrarem, né? Elas podem se encontrar sim, desse modo, tá? Então só quis relembrar isso aí. Vocês sabem que a gente tem nas aulas aqui um caráter sempre de lembrar o que a gente está fazendo e tudo mais, tá? Vamos nos ater aqui ao experimento, né? Então essas ondas que estão em fase, viajando em sentidos opostos, elas se encontram. E quando elas se encontram, pessoal, acontece aqui, ó, que as amplitudes dela, exatamente no ponto que elas se encontram, assim, em total, né, na sua totalidade, elas geram aí uma crista, uma onda, né, uma onda de crista aí, ó, de soma das duas cristas, né, elas se somam e você tem uma amplitude maior aí, né, da onda resultante, igual a soma das amplitudes aí das duas ondas, tá vendo? Passado isso, né, que é a situação aqui de baixo, a próxima situação, a onda que veio do rapaz de Chapeuzinho, ela passa para o outro lado, se mantém, lá como ela era antes. E a outra onda ali com o rapaz que veio do rapaz de azul, ela também se mantém aí da mesma forma, tá vendo? Elas se mantêm como se nada tivesse acontecido. Passaram uma pela outra, né? Então você teve aí uma onda, aí no caso aí, ó, resultante aqui,
que é a soma aí, no caso, das amplitudes das duas ondas, tá certo, pessoal? Beleza? Então, né, quem não fez esse experimento, nunca fez, faça. É um experimento simples de fazer em casa, né? Tem que ter 2 pessoas. E aí você pode verificar isso, filmar, né? Fazer uma série de experimentos, tá? Mas isso aqui exatamente está acontecendo ali, uma interferência das duas ondas, né? Que é o que a gente vai falar mais adelante, não é mesmo? Então, vamos passar para o próximo slide, tá? Próximo slide. Vamos ver ali, ó. É o mesmo experimento, ó. O que a gente diz aqui, ó? A perturbação resultante em cada ponto do meio durante a superposição, tá? Superposição foi quando elas se encontraram. É a adição das perturbações que seriam causadas pelas ondas separadamente, tá? Então, o que está dizendo aqui? Quando tem a superposição, você tem a adição das perturbações, que são os pulsos, né? E aí a gente, como se fosse a soma, né, das ondas que viajando separadamente, como se você somasse. Então a gente tem aqui no caso, 2 ondas, por exemplo, aqui, ó, de amplitudes diferentes, né? Então no momento em que elas se encontram, pessoal, olha só. Vamos ver aqui o sentido aqui, ó. Uma de amplitude menor, né? Uma de crista menor que está aqui, e uma de crista maior que viajam ali para se encontrar. Quando elas se encontram, olha, elas vão se aproximando, ainda não está no seu encontro na sua plenitude, né? Mas quando elas se encontram, tá vendo? Ó. Quando elas se encontram, acontece ali uma soma, acontece a soma das amplitudes ali das 2 ondas, né? Então a onda que veio aqui, por exemplo, de AA, que é a onda menor, que é essa aqui, ó, né? Que está mostrada aqui pontilhado. E a onda que veio de B, tá vendo, ó? Elas se encontram e formam a onda C, tá certo? Beleza? Depois do encontro, isso também é importante, elas viajam como se nada tivesse acontecido e continuam viajando aí para cada um pro sentido que elas ali estavam caminhando no início, né? Essa é uma primeira situação em que ocorre ali a soma das amplitudes, né? Lembrando aqui, ó, que nesse caso elas estavam em fase. Elas estavam viajando em fase, né? Elas estavam na mesma fase, tá bom? Agora, na segunda situação, né? Aí o pessoal vai falar, bom, se elas estavam viajando em fase e quando se encontraram somaram, em oposição de fase é imediatamente o oposto, né? Então a gente tem aqui 2 ondas, uma com amplitude maior e outra com amplitude menor, e aí elas vão aqui no instante imediatamente antes do encontro, né, durante o encontro ali, mas não na sua totalidade. E depois a gente vê ali, ó, que a onda que veio daqui, a onda A, se encontrou ali, no caso, com a onda B, né, que é exatamente aqui. Essa outra aqui. A resultante, olha só, essa onda aqui, tá vendo aqui, ó, essa onda que resultou. Mas perceba o seguinte, olha só, essa onda que veio aqui de A, ela é um pouco maior que a de B. Então a onda resultante, olha só, ela é um pouquinho ainda na fase de A. Tá vendo aqui, ó? A resultante ainda se mantém na fase de A. É como se eu dissesse assim, bom, essa amplitude aqui é 6, né? Chutando um número aí. E essa amplitude é 4, né? Para baixo, em oposição de fase. Então a resultante durante o encontro é uma onda de amplitude 2, né? É exatamente a diminuição aí de 6 e 4. Logo após o encontro, olha, elas viajam, cada uma para o lugar onde elas estavam indo. Tá certo? Aí se distanciam cada vez mais. Beleza? Esse fenômeno que aconteceu aqui, é exatamente, pessoal, o fenômeno de interferência, tá? Elas interferiram uma na outra durante o encontro ali, beleza? E é o que a gente vai falar aqui no próximo slide, tá? A gente vai ver mais um pouquinho sobre interferência, tá? Então, o que é interferência? É exatamente esse fenômeno, né? É o fenômeno resultante da superposição de 2 ou até mais ondas, né? Poderia se encontrar várias ondas aqui, né? Se viajasse uma outra onda aqui, por exemplo, aqui assim, ó, né? Com uma velocidade maior, passasse na frente, fosse interferindo com todas as outras, né? Que não é o caso aqui, né? Beleza? Mas a interferência, é exatamente o fenômeno. Lembrando que a gente viu aí
o fenômeno da reflexão de ondas, da refração, né, que é exatamente entrar no meio de densidade diferente, e agora a gente está vendo aí exatamente a interferência, tá vendo aqui, ó, interferência de ondas. Existe um caso aqui especial, né, que as duas ondas, que por exemplo aqui, ó, elas têm fases opostas e amplitudes iguais, ó, tamanhos de cristas aqui no caso, ó, iguais. Quando elas se encontram, pessoal, olha só, quando elas se encontram, acontece o fenômeno aí, ó, da destruição das ondas aqui, ó, tá certo? É uma interferência aí total, né? É uma interferência que destrói ali, no caso ali, todas as duas, você não vê a onda resultante, né? Tá certo? Esse é o fenômeno aí em que as duas se opõem, né? De tal modo aqui em fase, e que acaba ali, no caso ali, a onda resultante não existe, né? Não é uma interferência parcial, é uma interferência total, tá vendo? Então aqui, depois da passagem de uma pela outra, cada uma segue o seu caminho aí separadamente, tá certo? Beleza? Então essa foi, no caso aí, a interferência em que ocorre aí a anulação da onda. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Esse assunto não é muito difícil, né? Tá dentro do pacotão aí de ondas, né? As ondas também não são um fenômeno, não são uma matéria tão difícil assim, mas já é uma matéria mais da física 2, então o pessoal tem que tomar mais cuidado, né? Porque quando chega nessa parte, tá todo mundo mais cansado e já não tá prestando tanta atenção assim no conteúdo. Então, por isso é necessário prestar bastante atenção, certo? Vamos passar aí para o próximo slide, né? Vocês sabem que é exatamente o momento em que a gente vê um exemplinho, né? Sempre bom ver um exemplo para a gente poder aí ver se a gente está entendendo legal o conteúdo, né? Então, o que que diz aqui, ó? Uma questão da UNB, do Distrito Federal, né? Universidade de Brasília, tá aqui, ó, Federal de Brasília. E ela diz o seguinte, ó, duas fontes coerentes, ou seja, estão pulsando ali na mesma fase, né? Quando uma pulsa, a outra pulsa, né? Ou seja, estão em fase. Aqui, exatamente o que diz. Emitem sinais que são detectados no ponto P. Então, elas estão emitindo ondas, exatamente como aquele vibrador lá que ficava balançando, ou como duas pessoas que geram pulsos ali, periódicos ali numa corda, né? Então, eles emitem sinais que são detectados no ponto P. Então, o ponto P está aqui, né? Nosso ponto P, tá certo? Acho o maior valor do comprimento de onda das fontes, né? É o maior possível, para que o ponto P seja um ponto de máximo, tá? Seja um ponto de máximo. Então, o que que a gente viu ali agora, né, pessoal? O que que a gente estava vendo? Vamos dar uma recordada aí, ó. A gente via que duas ondas viajando em fase, né? A gente viu isso ali, ó, né? E quando se encontram, né? A gente tem uma soma ali das amplitudes, né? E a gente tem ali uma onda resultante ali com a soma das amplitudes de cada onda, né? A gente viu isso, né? Isso é uma interferência construtiva, tá certo? Interferência construtiva. E a gente viu também uma interferência destrutiva, que era exatamente o segundo caso lá, né? Em que a gente tinha ondas viajando em oposição de fase e quando se encontravam, né? Elas se destruíam lá e ficavam aí, não tinha onda nenhuma, né? No ponto do encontro ali total, certo? Então a gente viu essas duas coisas. Agora, o que o exercício quer saber? Ele quer saber o comprimento ali, o maior possível, ou seja, o lambda máximo, tá certo? O lambda máximo, que faz com que, nesse ponto, a gente tenha uma interferência construtiva, né? Que a gente tem ali um ponto de máximo, a gente tem uma interferência construtiva que é exatamente esses dois primeiros desenhos aqui, tá? Para ter uma interferência construtiva, o que a gente tem que levar em consideração, ó? Então, ó, a gente tem que pensar o seguinte, ó, vai sair uma ondinha daqui, ó, eu vou fazer minha onda, ó, minha onda está viajando até P, de modo que ela chegue lá, ó, por exemplo, ó, com a crista para cima, e a outra onda que vem aqui de S2, ó, ela também vem em fase, aqui no caso, com a onda que saiu de S1, por quê? Porque se as duas chegarem em fase assim, ó, a soma delas vai ser um máximo, tá certo? Não vai ser uma interferência destrutiva, vai ser uma interferência construtiva, né? Então vamos pensar o seguinte, olha.
Ó, quando eu tenho lambda, por exemplo, ó, quando eu tenho um lambda, que é isso aqui, ó, uma crista, né, e um vale, né? E a gente tem lambda aqui, ó, tem um comprimento de onda, né? Então tem três situações possíveis ali. Ou chega lá uma crista, né, nesse ponto, ou chega um zero, né, esse ponto aqui, um ponto que não agrega em nada, tá? Para ser o máximo. Ou chega um vale, né, um ponto de mínimo, ou chega um zero, né? Então tem aqui no lambda, ó, tem essas três possibilidades, né? Chegar o zero aqui, no meio de lambda, no lambda inteiro, ó, zero lambda, meio de lambda, lambda inteiro. Essas três situações aqui não me interessam. Porque se eles chegarem em fase lá em zero, a soma disso aqui vai continuar sendo zero de amplitude e a gente não vai ter um máximo. Então os pontos que me interessam ele chegar lá é esse aqui e esse aqui. Que são exatamente o meio de lambda, metade, um meio. Um quarto, né? Porque um meio de lambda é aqui, ó. Aqui é um meio, aqui é o lambda completo, né? E exatamente aqui é um quarto de lambda. Pode chegar aqui, isso me interessa, né? Chegar uma crista. Ou chegar um vale. Se chegar um vale, ó, esse aqui é meio mais um quarto, né? Esse aqui é meio mais um quarto. Um quartinho de lambda, né? Meio mais um quarto de lambda, tá certo? Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? Ó, meio, né? 50 centavos mais 25,75, ou seja, 3 quartos de lambda. 3 quartos de lambda também me interessa. Tá beleza? Eu vou fazer esse exercício considerando que eu queira que chegue lá meio lambda. Um quarto de lambda, desculpa. Aqui, ó, um quarto de lambda. Então eu vou imaginar assim, ó. Vamos imaginar que aqui tem n lambdas, tá? Mais um quarto de lambda. Ou seja, que a onda foi emitida, tem n lambdas inteiros, que eu não sei, né? Mais um quarto, ou seja, mais para chegar na crista aqui, ó, mais esse um quartinho. E do outro lado, aqui embaixo, ó, tem a m lambdas, que eu também não sei, porque a distância é diferente, né? Mais um quarto, né? Porque eu quero que eles cheguem em fase. Ou seja, eu quero que chegue uma crista lá dessa onda que saiu de S1 e quero que chegue uma crista que saiu de S2 e a soma delas vai ser o máximo, né? Vai ser uma amplitude máxima ali. Vamos escrever isso aqui, ó. Ó, m lambda mais um quarto de lambda. Isso vai ser igual. Olha, quantos lambdas tem aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Que aqui mede 8, aqui mede 6. E aqui a gente tem a hipotenusa, tá? E até um pouquinho de matemática agora, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. E isso é igual a 100. Ou seja, h ao quadrado é igual a 100 e h é igual a 10, né? 10 o quê? Metros. Beleza, pessoal? Então, conservando as unidades ali. Então, ó, n lambdas, n comprimento de onda que vai ter aqui mais um quarto, é igual a 10, né? Vai cobrir essa distância de 10. M lambdas, desse lado aqui, que saiu de S2, mais um quarto de lambda, vai me dar aqui essa distância que é 8 metros, certo? Então, pessoal, olha só, presta atenção. Eu tenho aqui uma questão que eu tenho duas incógnitas, né? Até 3, que é lambda também, que eu não conheço. Uma estratégia aqui, pessoal, bacana, uma estratégia legal, é diminuir uma equação da outra. Então, vamos diminuir, ó. Vai ficar n lambda, menos m lambda, um quarto menos um quarto, ó, diminuir uma da outra, vai dar 0, né? E isso vai ser igual a 10 menos 8, que é igual a 2. Certo? Beleza? Agora eu fiquei sem espaço, né? Não, mas eu tenho um espacinho aqui debaixo aqui do 6, eu vou fazer aqui, ó. Então, a partir daqui, eu vou botar esse lambda em evidência, ó. Vai ficar lambda vezes n menos m, que é igual a 2, tá? Igual a 2. Pessoal, olha só, isso aqui é um produto, isso vezes isso, que dá um número fixo. Então, se eu aumento esse cara, eu diminuo esse cara. É um produto, né? Um produto. Então, por exemplo, é como se eu imaginasse assim, por exemplo, ó. 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, sei lá, dá 12, né? Dá 12. Se eu somar um aqui, se eu aumentar esse cara, eu tenho que diminuir esse cara, tá certo?
Então, se eu aumentar aqui para 3, por exemplo, eu tenho que baixar aqui para 4 para continuar 12, né? Se eu... Aí, no caso aqui, eu fiquei preso aqui, né? Fiquei preso desse modo, né? Então, se eu aumentar mais esse cara aqui, ele tem que ser 6, né? E aqui do lado eu vou ter que abaixar, vai ser 2 para ser 12. Então, enquanto um eu abaixo, o outro eu tenho que levantar para o resultado ser fixo. Tá vendo? Ó, isso aqui é só uma matematiquinha para a gente poder analisar isso aqui. Então, pessoal, isso aqui eu quero maximizar esse cara. Eu quero que ele seja máximo, né? Para eu maximizar ele, eu tenho que minimizar esse cara, esse produto aqui, n-n. Eu tenho que minimizar, tá? Um modo de minimizar isso aqui é que ele fosse 0, né? Ele seria um mínimo ali. Mas se fosse 0, 0 vezes lambda não tem como ser 2, né? Então o mínimo possível para isso aqui é que se ele fosse 1, né? 1 para o produto ser 2, né? Porque lambda a gente sabe que é positivo. Então se isso aqui for 1, né? Vai ficar 1 vezes lambda é igual a 2, certo? Portanto, lambda é igual a 2 sobre 1, que é igual a 2 metros, que é o nosso lambda máximo, tá? Qualquer outro valor que eu colocasse aqui de m menos n, eu poderia colocar ali 4, 6, isso ia fazer cair. Conforme eu aumentasse n menos m, por exemplo, fosse 2, né? Lambda teria que ser 1. Se fosse 4, lambda teria que ser meio. Entenderam? Olha, conforme eu aumento n menos m, o lambda cai. Então, a minimização aqui possível é até ele ser 1, né? Ele ser 1, ou seja, porque isso aqui é um número de comprimentos inteiros, tem que se lembrar disso, porque isso ia fazer algumas pessoas falarem assim, ah, professor, por que n menos m não é meio, por exemplo? Poderia, né? Poderia, dentro da matemática. Mas você tem que lembrar que n é um número inteiro de lambdas. Um número inteiro de lambdas. E m também é um número inteiro de lambdas, né? Então, a diferença mínima entre dois inteiros aqui, né, seria o quê? Seria 1, certo? Porque se fosse 0 não ia dar certo, ia ficar inconsistente. Então, o lambda aqui, no caso, máximo, lambda máximo, é igual a 2 metros. Eu gostei muito desse exercício. É um exercício quando a gente resolve assim, né? Parece bem simples, mas vocês viram aí que tem que pensar bastante, né? E aí envolve aí o assunto que a gente está estudando, que é interferência, né, pessoal? Que é um assunto aí também bacana, um assunto bem legal, certo? Beleza? Bom, por hoje é só, tá certo? Acredito que a gente chegou ao final aí dos fenômenos ondulatórios, tá? E próxima aula a gente vai ver aí o assunto novo, provavelmente a calorimetria, acredito que seja, tá? Não tenho muita certeza, mas eu acredito que seja. Então é basicamente isso, pessoal. Lembre-se lá de entrar no nosso canal do Telegram para tirar dúvidas lá e falar coisas e dar sugestões pra gente, não é mesmo? Certo? Então ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo na alma de vocês. Tchau!